7h28, estamos de volta aqui com o nosso Jornal da Manhã, edição Três Lagoas, para entrevista ao vivo. Já estamos vivendo o mês de setembro, e o mês de setembro traz consigo uma data importante, que é o Setembro Amarelo, para a gente falar a respeito de prevenção. É o mês de combate ao suicídio. É isso, né, Igor Andrade? É isso, e nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan Maíra Doriguelo Cadamuro Guimarães e Celiane Mancini Falco, elas que são psicólogas do CAPS 2, né, e fazem parte ali do RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, ali da Secretaria Municipal de Saúde, e elas vão conversar com a gente a respeito da temática do mês de Setembro Amarelo, da importância, do porquê que é importante a gente continuar debatendo essa temática, tá? E de algumas ações que vão acontecer ao longo do mês ali preparadas pelo departamento, tá certo? Maíra, Celiane, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Bom dia. Muito obrigada, bom dia. E a gente que agradece o convite. É uma honra para a gente estar aqui também. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e trocando essas informações e sempre trazendo, né, essa temática, não só em setembro, mas o ideal seria que a todo momento estivesse em voga. É importante, né? Para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria de perguntar para vocês justamente isso, por que que é tão importante, ainda nos dias de hoje, ou ainda mais nos dias de hoje, né, continuar debatendo tanto a questão da saúde mental e essa prevenção ao suicídio. O número é mesmo muito alto? Como que tá para vocês que estão vivendo mais esse dia a dia? Bom, eu trabalho com os adolescentes, né? E eu vejo que essa temática é muito importante a cada vez mais, mas não deveria ser trabalhada apenas em setembro. É um tema, o suicídio, ele acaba virando um tabu, talvez porque se fale pouco sobre a saúde mental. Eu acredito que se a gente conversa mais, dá mais espaço para as pessoas chegarem até a gente, abordarem o assunto, trabalharem sobre o acolhimento, a escuta, dar oportunidade para não desmerecer o sofrimento alheio, fica mais fácil para as pessoas chegarem até a gente. E o Setembro Amarelo talvez seja um marco para que as pessoas dê essa oportunidade para que esse momento, falar, olha, você tem um lugar de pertencimento, você tem uma voz, você está sendo ouvido. Então, é um momento onde a gente levanta essa bandeira para falar: alguém está aqui para te ouvir, alguém está aqui para te acolher, né? Então, é um momento que a gente levanta essa bandeira para falar: você não está sozinho. E nós temos alguns dados, né? Você falou sobre os dados. Sim. O ano passado foram 225 tentativas de suicídio notificadas, né? E esse ano, até agosto, o mês passado, foram 137. A gente sabe que é subnotificado, né? Então, é muito mais do que isso que nós temos aqui em Três Lagoas, né? Que é um número alarmante mesmo, né? Entendi. Quando a gente fala nessa questão de diálogo, de conversa entre a família, entre os jovens, né, entre as pessoas que passam por turbulências mentais, a gente sabe que os dias de hoje é sempre muito difícil, né, em todos os sentidos. Para o jovem, para o adolescente, pré-adolescente, as pessoas de mais idade e até a melhor idade, né? As pessoas vivem um turbilhão de emoções diariamente. Onde elas precisam recorrer quando não está bem, a cabeça não está legal, em casa não tá tendo liga, não tá tendo conversa. E para não chegar ao ponto, né, de se pensar em cometer um suicídio, né? Tem que procurar uma ajuda urgente nesse caso? Ah, sim. Bom, eu acredito que a primeira coisa é observar e vigiar Uhum. qualquer pessoa que está ao nosso redor. Então, a gente precisa estar sempre observando e vigiando a nós mesmos Uhum. e as pessoas que estão ao nosso lado. Qualquer pessoa que muda o comportamento, qualquer pessoa que era muito sorridente e está muito quieta, qualquer pessoa que era muito quieta e de repente começa a ficar muito sorridente, muito
falante. Então, qualquer mudança brusca de comportamento é um sinal de alerta. E se você não está bem com você mesmo, e você pode procurar uma pessoa de confiança, que pode ser na escola, pode ser na igreja, pode ser um professor, pode ser um psicólogo, qualquer pessoa que vá te acolher. E, gente, escutem as pessoas e não julguem, Esse é um tá? problema que a gente tem, né? Não julguem, porque o sofrimento não tem sofrimento, não tem dor maior ou menor. A dor é de quem está passando por essa dor. Então a gente tem que entender que cortar um dedo com uma folha sulfite dói para aquela pessoa que está cortando esse dedo. Do mesmo jeito que cortar com a faca dói, porque a dor é de quem está É sentindo, relativa, né? é relativo. Então a gente tem que aprender a ouvir e acolher essa dor. Então, observem as pessoas que estão ao seu redor. E se você é essa pessoa que está em sofrimento, não está sozinho. Se você está se sentindo sozinho, vá procurar alguém que te acolha. E nós estamos aqui exatamente para falar isso. Você não está sozinho. Importante. Falando a respeito justamente dessa questão do diálogo, né? Como que vocês, profissionais, trabalham essa adaptação para dialogar com os diferentes públicos, né? Vamos, por exemplo, falar aqui do trabalho que é feito com adolescentes, né? A Celiane estava conversando com a gente aqui um pouco antes de entrarmos ao vivo, e por média, por baixo ali, né, uma conta de cabeça, a gente chegou a um número de quase 100 atendimentos de adolescentes entre as lagoas por mês, pelo CAPS, né, pelo RAPS. Como que funciona essa diferenciação no trabalho de vocês do adulto para o adolescente? Sabendo que, como a Maíra disse, há muitos casos são subnotificados, a gente não sabe dos casos de adolescentes que tentam, infelizmente, o suicídio. Eu trabalho no Plano de ação e enfrentamento aos comportamentos É autodestrutivos. difícil decorar mesmo. eu sou péssima com sigla, por isso que eu peço ajuda para minha companheira aqui. Então, esse plano de ação, ele funciona da seguinte forma. Esse plano de ação, ele vem para acolher esse adolescente de 12 a 17 anos. Então, lá eu tenho atendimento em grupo, ele tem o atendimento individual e ele tem o grupo de pais e familiares. Qual que é o objetivo desse trabalho? Ele tem o objetivo de trabalhar com esses adolescentes de forma diferenciada. E você falou como trabalhar com esse adolescente. Eu trabalho com esses adolescentes e eles são tão fascinantes. Eu sou meio suspeita para falar, mas é tão fascinante porque já aconteceu algumas situações que eles se autolesionam, né? E eles chegam para mim e falam assim: tem um amiguinho meu, tem um colega meu que lá na escola também está se machucando e eu gostaria muito que você ajudasse esse meu colega. Como que eu faço para ajudar o meu colega? Então, eu percebo que muitas vezes os adolescentes, eles estão num sofrimento tão grande, mas eles olham uns pelos outros, né? Então, muitas coisas têm acontecido, problemas muito sociais também a gente tem observado, que uma falta de acolhimento dentro da família. Por isso que é muito importante esse trabalho familiar que nós estamos buscando. A gente tenta encontrar um horário onde essa família pode estar participando, a gente entende que o horário não é muito acolhedor para essa família que trabalha, tudo, mas é essencial a participação da família, porque não adianta a gente tratar o adolescente, no caso, que é o que nós estamos focando aqui neste momento, porque esse adolescente, ele está inserido numa família, ele está inserido numa sociedade, ele está inserido, isso qualquer pessoa, gente. Então, a gente tem que entender que nós temos um problema social, ou nós temos um problema cultural aí.
né? E é bom a gente lembrar que os pais e a família também é um assunto que é um tabu, né? Falar sobre suicídio é um tabu e para a família também é. E quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de um problema de saúde pública. A gente não está falando de um problema que é individual, né? Ah, é o fulaninho que passa por isso só e é porque é uma frescura, né? Ou coisas horríveis que a gente ouve às vezes, né? Então, não, a gente está falando de um problema de saúde pública, né? Os dados, inclusive, mostram isso e do quanto é importante a gente conversar sobre prevenção. A prevenção, a gente sabe que é fundamental para isso tudo. Na rotina de atendimentos de vocês, existe uma equipe multidisciplinar lá para fazer esse acolhimento, normalmente, e essas pessoas que chegam até vocês, qual que é o processo para esse atendimento? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas sentem essa dificuldade, né? Às vezes passam algum problema, às vezes não dispõem de condições financeiras de procurar um psicólogo, um profissional para ter esse atendimento, e a gente sabe que é a realidade de muita gente, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só de quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, ou quem tem uma boa casa para morar, ou quem mora em condições que de repente não são ideais. Enfim, não existe classe social para isso, né? Não. E o atendimento de vocês, ele funciona de que maneira para as pessoas que querem chegar e ter essa conversa, ter essa troca para conseguir aí entender o que se passa nesse momento? A Celiane, ela é psicóloga clínica, né, Uhum. dentro do plano de ação. Eu também sou psicóloga, mas eu trabalho como terapeuta de referência. Então, nós somos em 6 profissionais de nível superior que estão aptas para fazer esse acolhimento no CAPS 2. E, de maneira geral, nós precisamos primeiro avaliar qual é o risco de suicídio. Então, a unidade básica de saúde também, né, através do médico, da enfermeira, né, Da que equipe estão toda. da equipe, né, lá na unidade básica também é competente para fazer essa avaliação, né? A saúde mental também acontece, né, na atenção primária, que são os postinhos de saúde, né, de maneira mais, falando mais no popular, Sim. né? E lá no CAPS a gente trata os casos graves e severos, então a gente precisa avaliar esse risco de suicídio, que de maneira geral é primeiro avaliado pela atenção primária, né? E aí, se necessário, encaminhado ao CAPS. Mas tanto o CAPS quanto os postinhos de saúde, eles recebem pacientes, né? A qualquer tempo, é porta aberta para receber esses pacientes e depois direcionar, né? Conforme aí a gravidade e aquilo que a gente está entendendo daquele caso específico, né? A RAPS, ela tem, assim, tanto os postinhos de saúde, né, que vão dar essa primeira entrada. Ela pode estar sendo atendida na parte de psicologia, também no ambulatório de saúde mental, que lá também vai ter os psicólogos e os psiquiatras. Ela vai estar, dependendo da gravidade, está sendo atendido lá no CAPS, né, tanto os adolescentes quanto os adultos. Também pode estar sendo atendido na clínica da criança, que até os 12 anos, né, que também vai ter o psiquiatra, também vai ter o psicólogo e o terapeuta, lá tem TO, Tem TO. tem terapeuta ocupacional também. Então, dependendo da gravidade, ele vai ser direcionado para receber o atendimento. Só que, infelizmente, como toda saúde pública no nosso país, existe uma fila de espera. Porém, lá no CAPS, dependendo da gravidade, o risco de suicídio, quando às vezes chega da UPA que tentou suicídio e a UPA encaminha lá para o CAPS e chegando lá passa por um acolhimento com as terapeutas de referência. E mesmo que não seja atendido imediatamente pelo médico, pela psiquiatra, as terapeutas de referência já acolhem, já tem esse primeiro contato e tudo. A gente pensa, junto com aquele paciente, né, um plano de tratamento Isso, que inclui a avaliação da médica psiquiatra, né, Sim. que é um atendimento agendado com a médica psiquiatra, né? E lá no CAPS vão ter oficinas, vão ter atendimento individual, vão ter grupos terapêuticos também, né? Então, tem várias atividades, tem atividades físicas. Então, existe uma
uma gama de atividades que a gente tenta envolver tanto a família, tanto o paciente, de várias formas. O objetivo principal para a prevenção do suicídio, para a gente deixar bem claro aqui, é trazer esse paciente, trazer essa pessoa para ela mesma, para ela olhar para ela mesma e perceber que, por pior que esteja, gente, eu quero deixar uma frase que eu gosto muito assim: o horário mais escuro da nossa vida é a madrugada. E o horário mais claro é o amanhecer. E a madrugada, ela vem antes do amanhecer. Então, por mais desesperador que tá o momento da nossa vida, a gente tem que se apegar, a gente tem que buscar uma ajuda, porque por pior que esteja o momento da nossa vida, vai com ajuda, com o auxílio, ele vai ter uma nova versão, uma nova expectativa para a gente poder olhar de uma outra forma, né? Então, por pior que esteja, a gente tem condições de olhar de forma diferente. Eu estou com uma programação aqui da Secretaria, né, de Saúde aberta para o mês de setembro. São 5, 6 datas aqui, se eu não me engano, onde acontecerão ali algumas ações voltadas para essa temática. Vocês podem adiantar para a gente mais ou menos o que vai acontecer? Vocês estão por Olha, dentro? o que eu sei assim de cabeça é que dia 5 agora vai ser a inauguração simbólica do mês do Setembro Amarelo, que Uhum. vai acontecer lá no CAPS AD, que é uma inauguração simbólica do mês. Agora, Uhum. eu sou péssima de Para você que está datas. nos ouvindo, aqui também nos assistindo pelo YouTube da Jovem Pan, começa amanhã, dia 3, na quarta-feira, às 14 horas, na Unidade de Saúde da Família do Vila Alegre. Tá uma atividade com os usuários do SUS. No dia 15, lá no Santa Luzia. No dia 17, na Praça Novo Ipanema. Dia 18, na Escola Municipal José Ferreira. E no dia 25, o encerramento das Isso. ações de alusão ao mês de combate ao suicídio, lá na Câmara Municipal, às 18 horas. É aberto ao público para que você possa participar também. Certo, Henrique? É uma programação importante essa, que ao longo do mês, né, vai sendo inserido novas agendas, novos locais, e que a gente sabe o quão importante é essa temática, né? Quando a gente fala de suicídio, adolescentes e adultos, quais são os fatores que as pessoas, elas, nas conversas, elas indicam? Relacionamento, aceitação, falta de dinheiro, problemas familiares. Existem esses fatores, e quais outros também podem ser inseridos nesse contexto para a gente tentar entender, já que a vida, não é fácil para ninguém, né? Todo mundo tem seus problemas, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem, e tem gente que consegue lidar bem, né? E tem gente que não consegue lidar de jeito nenhum e muitas vezes sofre até deboche de outras pessoas por conta de não conseguir superar algumas questões. Como é que a gente pode entender isso? Você trouxe vários pontos importantes, né? E é bem isso, a mudança de comportamento, né? Como a Celene já tinha falado, perdas significativas, então perderam um ente querido, perderam um emprego, enfim, uma mudança de cidade. Se já existe algum transtorno psiquiátrico que já foi diagnosticado, isso também pode ser um fator de risco. O próprio histórico de já ter uma tentativa de suicídio, isso também é um fator de risco, né? E falas constantes, né, sobre o desejo de morrer, é um mito, inclusive, as pessoas falarem assim, essa pessoa só fala, ela não vai, quem quer faz, né? Esse é um mito, né? Porque a pessoa, às vezes, ela só está falando naquele momento, mas ela pode ser, infelizmente, resolutiva ali na tentativa. Então, a gente precisa estar, sim, em alerta, né, com essas falas do querer morrer e fazer o acolhimento devido, né? A gente precisa considerar que existe ali um sofrimento, né?
Eu acho que eu tenho observado isso, que o nível de frustração e de tolerância à frustração hoje está muito baixo, Uhum. né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque você falou, a vida é, é dura para todo mundo, mas o nível de frustração está Uhum. muito baixo. Então a gente tem que ajudar as pessoas a suportar um pouco mais, a ter um pouco mais de tolerância à frustração, ter um pouco mais de tolerância ao não. Os adolescentes, eles não estão tolerando o não. Essa a tela, né? O uso de tela, o uso indiscriminado de tela tá prejudicando muito, porque a gente acaba não, os adultos acabam não conseguindo lidar com as regras e aí acabam invertendo muito as situações e esses adolescentes com sofrimento muito grande acabam por dominar a situação familiar, né? Porque eles acabam não de uma forma muitas vezes Uhum. consciente, mas acabam dominando a situação familiar, né? Porque se você não me der o que eu quero, eu vou me matar. Então acaba criando uma situação familiar tão complicada, por isso que a gente traz a família também para os grupos, porque eles estão também em sofrimento, esses pais também precisam ser acolhidos para poder aprender a lidar em como lidar com uma situação dessa. Então todos precisam ser acolhidos, gente. Importante a sua fala, que a gente observa que o destaque fica principalmente para o cuidado já nos primeiros anos de vida, né? A partir do momento que essa criança, esse adolescente já tem certa consciência do que é a vida, é importante porque lá na frente esse adulto, ele vai conseguir lidar com os seus problemas, com as suas frustrações, com os nãos que a vida impõe, né? E é importante assim, o trabalho, não vou dizer que é mais fácil, né? Mas com uma criança ou um adolescente que já vem realizando esse acompanhamento, quando adulto, o trabalho ele é uma manutenção daquilo que já vinha sendo feito, né? A tendência é que o suicídio ou a tentativa de seja menor, né, do que uma pessoa que nunca teve um tratamento, um acompanhamento. Agora, 7h50. Bom, antes da gente finalizar, tem um material que é muito vasto e muito interessante na página setembroamarelo.com, né, onde você encontra muita informação. Encontrei aqui uma cartilha de comportamento suicida, conhecer para prevenir, tá? Que é dirigido para profissionais da imprensa e comunicação. Os coleguinhas da imprensa e os influencers da vida que gostam de falar um monte de coisa, como ontem à noite tivemos em Três Lagoas, né? Colocando que tinha atirador maluco aí na cidade tentando brincar ali de tirar o alvo, e que não existiu, obviamente, que foi uma fake news. É importante também, quando a gente trata de suicídio, e já aconteceu em Três Lagoas, né, de colegas da imprensa, tratar um suicídio de maneira aberta nas redes sociais, nas suas páginas, na própria, né, rádio, TV, inclusive. Existe uma diretriz que pode ser acompanhada e deve ser acompanhada, né? Porque não é de qualquer maneira que você vai tratar de um assunto tão sério como esse, porque é gatilho, né? É gatilho. A gente sempre preza para não estar. Porque, como nós temos adolescentes muito vulneráveis, né? Então, a gente sempre que tem esse tema, adolescentes que estudam juntos e que tem essa temática, como eu acabei de falar, Uhum. Meu coleguinha lá na escola também está se cortando, já aconteceu de que, como eu tenho grupo, então tem algum tema que vai ser trabalhado, acontece alguma coisa, a gente tem que mudar o tema. Então, imagina, se de repente aparece a divulgação abertamente Uhum. de um suicídio, com todos os detalhes, isso e aquilo, e aquele grupo de adolescentes vulneráveis tem acesso a uma matéria com todos os detalhes de um suicídio, entendeu? Então, isso para um adolescente, para uma pessoa, qualquer idade, vulnerável, que já está desesperançosa,
que não sabe o que fazer com a vida, que não sabe como lidar com as suas frustrações. Gente, quando eu falo não sabe lidar com as frustrações, pode ser para o adolescente um término de namoro, pode ser minha mãe brigou porque eu não fui lavar a louça, pode ser meu pai não me deu um abraço na hora que eu cheguei em casa. Pode ser uma coisa que pra gente que é adulto não justifica. Mas para o adolescente, os adolescentes, eu sempre chamo eles carinhosamente de alienígenas. E eu sempre tento explicar para esses pais que os filhos são alienígenas porque eles falam uma linguagem que nem eles entendem. E que os pais falam coreano com alemão. Então, imagina a comunicação de um alienígena com um coreano com alemão. Não dá. Então, o adolescente, uma pessoa, enxerga uma lupa distorcida. Então, qualquer coisa que uma pessoa está vulnerável, ela vai enxergar totalmente distorcida. Então, a pessoa que está com ideação suicida, ela vai ver qualquer mensagem, ela vai ver distorcida. Então, se você coloca uma mensagem no jornal de um suicídio, ela não vai ver uma mensagem de um jeito que é só uma informação. Ela vai ver uma chamada, entendeu? Olha, é isso, ó, se apareceu isso na minha frente, é porque é isso que eu tenho que fazer. Um sinal para ela, né? Exatamente. Então não é uma coisa simplesmente, olha o que aconteceu, eu tenho que evitar isso. Se isso apareceu na minha frente e eu estou passando por esse sofrimento, então vai ver que é isso que eu tenho que fazer. Então é por isso que a gente da saúde mental toma muito cuidado com as informações, porque existe uma distorção muito grande de quem está em sofrimento mental. Né? Porque existe essa distorção. Eu falo dos adolescentes porque eu trabalho mais diretamente com os adolescentes, mas qualquer pessoa que está em sofrimento mental, ela tem essa tendência a ter essa distorção, porque qualquer pessoa que imagina uma lupa, né? Sim. Quando você olha numa lupa, você não vai ver as coisas da forma que você vê normalmente. Né? Então... Bom, agora 7h55, a gente queria agradecer a presença de vocês aqui com a gente para falarmos desse assunto, que é um assunto bastante amplo, né? Tem várias vertentes aí, e que o Setembro Amarelo está aí para ser discutido, e a gente vai voltar nesse assunto aí ao longo do mês, porque é importante falarmos e principalmente pregarmos a prevenção para todos os cantos. Obrigado, viu, gente? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Viu? Obrigado, Maíra. Obrigado, Celiane, pela participação de vocês aqui. Muito importante e esclarecedora, né, na sua conversa.